Minha trajetória de moda começou lá em João Pessoa. Sempre trabalhei com tecido desde o meu primeiro emprego, o que é meio curioso, porque quando a gente entra numa faculdade de moda, a gente quer fazer roupa, né? Pelo menos na minha época. Sim, mas a gente tem isso, essa é a ideia, imagina né? isso. Essa já é a ideia. Pelo menos na minha época, lá no 2010, quando eu entrei, ou você queria ser stylist e trabalhar com revista e vestir pessoas e etc. Ou fazer roupa. E aí, no meu primeiro estágio, foi numa importadora de tecido. E aí eu achei o máximo, porque eu pesquisava tendências de novos materiais, eu trabalhava com a parte de estamparia e desenvolvimento disso tudo. E eu entendi que trabalhar com a matéria-prima, a abrangência da minha voz como criadora era muito maior. Porque imagina, no dia que eu saí de Recife, que eu cheguei no Bom Retiro e vi minhas estampas lá, eu fiquei passada. Imagina. Assim. Eu fiquei... Então... foi muito importante. E também foi um momento, essa coisa das bloggers e etc. Todo mundo se achava no direito de fazer roupa, né? Todo mundo era meu estilista. Até hoje. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Eu vejo várias blogueirinhas começa assim se metendo a fazer roupa aí. Põe o nome delas na marca e essa aventura vem dentro. Agora imagina eu e você botar uma criança no mundo. Não rola. Deixa pra Ana isso. Pra Ana, então, esse era um pouco do sentimento que eu tive. Imagino. E trabalhar com a matéria-prima, assim, com as fibras, com os caimentos, com a construção do tecido. Aí ninguém se mete. Aí são outros 500. A blogueira vai ter que estudar um pouco mais. Não, eu ia falar, mas é uma coisa pouquinho. muito complexa do que realmente envolve moda, né? Se a gente for pensar que existe o curso de engenharia têxtil, não é à toa, né? Sim. Pois Engenharia, é. a gente precisa moda não é só história da moda e desfiles e etc. Tem uma grande indústria por trás, que também é um dos grandes motivos de ser uma indústria complexa e biodesagradável também. Mas na sua família já tinha alguém, ou você tinha alguma influência pra ir pra esse mundo da moda? Sim, minha avó, por parte de mãe, ela tem 92, 93, ela costura e borda até hoje. fofa. E a minha avó, por parte de pai, ela pinta e costura também. Então, uma tem 82, a outra tem 92, então eu cresci com elas. Então, como não, né? Claro, elas Mas se você vê que ensinavam. antigamente as pessoas faziam mais, né? Por Sim. exemplo, a minha avó também costurava, ela fazia também roupa, se aventurava. Você não fez, sua avó não te ensinou? Não. A minha avó me ensinou a fazer ponto cruz. Ah, não, isso minha mãe me ensinou. E crochê. Minha mãe me ensinou. Como é que era? Ai, gente, com tricô. Minha Eu não mãe lembro me mais nada, ensinou, mas eu mas lembro. assim, não, é pra você ver, minha avó sabia fazer, a minha mãe sabe, minha mãe faz aqueles bonequinhos de... Ai, Eu sei. Acho que é de crochê mesmo que fala. Amigurumi. E minha mãe faz isso. Nossa, Eu legal. falo assim, eu não sei fazer nada, eu não sei nem quando a roupa abre aqui o buraquinho, não sei nem dar o ponto. Pra você ver como que são as coisas, né? A Tata Meires levanta e vai embora agora. Não, eu até Eu não sei coloco nem dar esse o ponto. botão pra vocês. Não, então, eu cresci nesse meio e minha avó tinha ódio, porque eu pedia pra ela fazer crochêzinho pras Barbies, né, assim. Então, aí eu fui crescendo. E imagina, você querer usar roupa diferente em João Pessoa, há 20 anos atrás, primeiro que a gente não tinha nem acesso. Assim, era difícil ser, por exemplo, emo na Paraíba, na minha época. E aí, eu pedia pra minha avó fazer. E aí ela fazia. Então a moda sempre esteve meio presente. E o que é engraçado é que ainda bem que a gente tem esse lance da internet, de comunicação, porque antigamente o que a gente tinha de referência eram algumas novelas. Sim, né? quem ditava a moda era a novela, né? A gente ainda tinha coisa da novela, da revista, do GNT, era o programa mais assim na TV fechada. Imagina. Né? Não, e a revista, né? Tinha Revolve, revista de moda, Exato. era isso. E aí era sua base no Era a começo. minha base, era o que era meu livro. E aí, quando você tava começando, eu te cortei, desculpa pra voltar pra sua infância, você tava falando que quando você começou a mexer com essa parte de tecidos e que você entrou nessa indústria têxtil, você começou a ver o lado ruim, digamos assim, que a gente não tem muito essa noção. Que não faz ideia, né? Que o mercado têxtil não é um mercado tão, entre aspas, tá bonito, né? Falando em termos de sustentabilidade. É porque eu acho que o que vende pra gente é a moda, não a parte têxtil, né? O que a gente vê é campanha, é roupa incrível. Ai, olha... Eu ia falar, é roupa. É roupa incrível. Só que quando a gente fala de têxtil, existe têxtil de roupa, existe têxtil, você como médico, pra parte biomédica, Sim. então fios de sutura,
curativos. Isso é têxtil, isso não deixa de ser têxtil. Então tudo, o têxtil ele abrange muitas outras áreas do que a roupa que a gente veste. Mas o têxtil seria tudo que é tecido ou não? Não necessariamente. Tecido e não tecido, que são os TNTs. Tá. São os fios. Exato. Quando a gente fala da parte de materiais, então a gente tem algumas famílias. A gente tem os filmes, que é tipo o papel filme, sabe? Tipo uma camada assim. A gente tem as fibras também, então as fibras de alumínio para fazer bicicleta e tantas outras coisas, piscina, né, tem aquelas fibras de vidro, não deixam de ser fibras. Entendi. É objetos fibrosos, assim. E são ramos, né, no caso. Exato. Entendi. E aí você foi para esse ramo de têxtil para a moda. Eu fui porque ela queria já fazer moda, né, desde a escola, e meu pai não queria, e ainda eu fiz vestibular para... Eu sempre gostei de viajar. Minha mãe, eu sempre tive na minha cabeça que eu iria trabalhar com uma coisa que me fizesse viajar muito. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu era uma péssima aluna. Eu fui expulsa da escola. Meu Deus. Você era da galera do fundão. Eu era. E minha mãe falou, ai, Tamires, você gosta de viajar? Por que você não faz relações internacionais? Tava bombando, né? Quem disse que eu ia passar, gente? Mas eu fiquei próxima. Depois fiz letras em francês também. Porém, eu não passei em nenhum dos dois. Óbvio. E depois desse curso técnico, eu fui para Recife para fazer a faculdade. Mas eu queria trabalhar com criatividade, de uma maneira geral, assim, com expressão, porque moda é essa parte do comportamento. É isso, né? A gente poder transparecer como a gente está vestido, o que a gente quer passar, o sentimento que a gente quer passar, né? Entendi. E essa parte da sustentabilidade, em que momento ela entrou na sua vida? Bem nessa fase, estou trabalhando na indústria, comecei a viajar muito, participar das feiras internacionais e nacionais, conhecer o chão de fábrica, então da China até aqui em São Paulo e muitos outros lugares. E eu falava, meu Deus, está acabando com o planeta, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, sendo bem honesta, é porque o tema está em voga agora, mas o pessoal lá nos anos 80, 70 já estava falando da sustentabilidade, a gente precisa preservar o planeta, só que antigamente era um discurso meio pseudo-esquerda hippie, sabe? Agora é uma coisa mais de conscientização mesmo, no geral, né? É uma necessidade. Agora, ou é ou não é. Agora, se as empresas não vierem com esse viés, serem economicamente sustentáveis e sustentáveis para o meio ambiente, sustentáveis para as comunidades, para esse impacto social e ambiental, elas já vão ficar fora do mercado. Então, a sustentabilidade deixou de ser esse conceito utópico de hippie, pezinho sujo da USP, pra vir e ser real, e tá numa bolsa de valores, e ter metas como metas e dados como ESG, enfim, tantas essas outras coisas que a gente vê hoje em dia, né?